Meu nome é Diego, sou coordenador da equipe fiscal da Ideal Contabilidade. Estou aqui com o Jackson, que também é colaborador do setor fiscal, para trazermos o assunto ICMS-ST. Lembrando que a Ideal, buscando sempre orientar da melhor forma possível seus clientes, então além dos e-mails que a gente já compartilha com habitualidade com as novidades, também vamos complementar com um vídeo que em poucos minutos a gente vai tentar explicar qual que é essa alteração. Então, como já divulgado pela circular número 05/2019, a partir de 1º de maio, alguns segmentos deixarão de participar da sistemática do ICMS-ST. Com isso, até 30 de abril, eles são tributados pelo ICMS-ST, ou seja, na sua saída não tem o débito de ICMS, pelo fato de já lá na indústria o substituto tributário já recolheu o ICMS para toda a cadeia. E a partir de 1º de maio, esse mesmo produto que até então era DST passará a ser tributado normal. Eu já vou abordar aqui quais são os segmentos que ocorreram essas alterações. Então, com isso, a partir de 1º de maio, ao invés de sair com a CFOP, uma operação interna, por exemplo, 5405, CST 060, sem destaque de ICMS, deverá ser com uma CFOP 5102 e com destaque de ICMS normal. Porém, caso existiam mercadorias em estoque desse produto em 30 de abril, deverá ser feito o levantamento do estoque para a tomada do crédito. Afinal, se até então eu recebia sem crédito de ICMS, também vendia sem débito, e agora mudou a sistemática, eu tenho direito a tomar o crédito de ICMS sobre o meu estoque. A forma de tomar esse crédito é fazer o levantamento certinho dos produtos, para deixar de participar da sistemática do ICMS-ST. Como na aquisição do produto o preço de custo é o valor total da nota fiscal, para fins de base de cálculo do ICMS-ST, eu devo checar o valor total da aquisição da nota fiscal, deduzir o valor do ICMS-ST e sobre esse novo valor aplicar o MVA do produto até então vigente. Aí, assim a gente obtém uma base de cálculo e aplica-se a alíquota interna. Falando assim até parece algo um pouco complexo, mas na nossa rotina, como já é algo que já vem ocorrendo especialmente nos últimos 2 anos, de produtos sendo exclusos, já é algo que aqui no escritório de contabilidade, imagino que os próprios contribuintes já estão um pouco mais familiarizados com essa sistemática. Quais são os segmentos que vão deixar de participar da sistemática do ICMS-ST? Ferramentas, lâmpadas, reatores starter, máquinas e aparelhos mecânicos, eletromecânicos e automáticos, materiais de construção e congêneres, materiais elétricos, produtos de papelaria, produtos eletrônicos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, tintas, vernizes e outras mercadorias da indústria química. Aqui agora eu só falei os títulos das seções do regulamento do ICMS, lembrando que já compartilhamos alguns e-mails, pelo menos 2, com a lista detalhada de cada grupo e os seus respectivos itens, detalhando a descrição do item e a NCM o MVA até então vigente. Então realmente a parte mais importante desse processo é o levantamento do estoque, porque isso, como no ano passado a gente teve também algo semelhante, o Estado passou a fazer o cruzamento de dados. No momento que a gente faz a tomada do crédito, a gente precisa comprovar que de fato esse crédito eu tenho direito. E como que é feita essa comprovação? No mês que é tomado o crédito do ICMS sobre o estoque dos produtos que até então eram do ST, deve ser transmitido o bloco H do SPED. O bloco H com finalidade 02, que é a alteração de tributação. Esse bloco H vai conter toda a lista de itens que deixar de participar da sistemática e vai ser detalhado por unidade e descrição do produto. E também, dentro do bloco H, vai ter o valor unitário do crédito. Então, como eu tenho quantidade em unidades e tenho o valor unitário do crédito, para validar o valor que eu tomei, para o Estado fazer o cruzamento e realmente se certificar que de fato o valor que eu tomei de crédito eu tenho direito, é feito de forma automática o cruzamento de dados entre o crédito tomado na apuração e o valor informado no bloco H, através da multiplicação das quantidades unitárias pelo crédito unitário. Então, essas duas informações têm que estar validadas, têm que estar fechando. Caso contrário,
estamos tomando como base o que ocorreu no ano passado, né? O Estado manda um comunicado para os contribuintes que tiverem divergência para retificar as declarações. Então agora eu só vou citar algumas particularidades e dúvidas que normalmente surgem nesse momento de transição. Como, por exemplo, recebi uma mercadoria que a nota foi emitida no último dia útil do mês, que até então ela era participante a regra era que a mercadoria era DST, porém eu recebi ela no mês de maio, onde estava em trânsito então a mercadoria. Ela foi emitida a nota pelo fornecedor em 30 de abril, por exemplo, mas eu recebi só dia 2 de maio. Então quando eu recebi, a mercadoria não participava mais do sistemático do ST. Então o fornecedor emitiu correto, porque em 30 de abril ainda, a lei vigente ainda era aquela, porém quando eu recebi não era mais. E eu não vou conseguir fazer o levantamento do estoque, porque a minha linha de corte é 30 de abril. Então nesse caso tem duas opções. Ou o destinatário pedindo a restituição do valor e lançar o valor com o CFOP normal, de sem ST, mas porém sem o crédito, vai ter que ser feito através de restituição posterior. Ou para facilitar, para evitar esse transtorno, eventualmente ficar sem um crédito, só ter o débito na saída, já alertar o próprio fornecedor para não faturar mercadorias nos últimos dias antes da transição, especialmente se é possível que essa mercadoria não chegue no meu estabelecimento. Então, nos últimos 2 dias úteis do mês. Então, interessante, caso tenha ciência que provável que a mercadoria não vai chegar ainda a tempo dentro do mês corrente, no caso abril, para que essa mercadoria não seja faturada. Ou, caso for faturada, que já mande para o canal sistemático, porque o ICMS-ST, a responsabilidade é solidária. Então, se quem emitiu com a CFOP 502, por exemplo, fora da sistemática do ST, o destinatário é o responsável na entrada. Se ele vai receber quando já mudou a regra, então no mês de maio, quando não se fala mais ST, então é o crédito normal. Outro ponto também que gera muitas dúvidas, empresa do Simples Nacional. Pelo fato do Simples Nacional não ter crédito na compra, ele só recolhe o tributo pelo seu faturamento, então eu vou levantar o estoque, essas mercadorias foram exclusas da sistemática do ST, porém não há que se falar em crédito pela entrada, porque a apuração do Simples Nacional não permite esse crédito, não tem um crédito, é só débito pelo seu faturo ou recolho o tributo de acordo com a tabela do Simples Nacional, mas não se fala em crédito pela entrada. Então, do Simples, eu devo fazer o inventário da mesma forma, porém eu vou segregar dele. Os produtos que eu tenho em estoque adquiridos até 30 de abril, eu mesmo a partir de 1º de maio, quando mudou a regra, eu permaneço comercializando como se DST fosse. Desde que eu tenha esse controle, eu devo ter esse controle. Porque o contribuinte do Simples não tem como apurar crédito. Então, ele vai continuar vendendo sem o débito. Somente daqueles itens que ele tem controle que ele adquiriu até 30 de abril. As novas aquisições efetuadas a partir de 1º de maio, que é a nova regra, já a saída vai ser do produto normal, ou seja, tributado. Então, vai ocorrer um período de transição em que ele vai ter as duas operações. Eu falei aqui de forma breve, né, sobre essas operações, mas como um dos principais problemas acaba sendo o bloco H, o Jacques vai aprofundar com mais detalhes como que o bloco H deve compor o arquivo SPED fiscal. Isso para evitar problemas posteriores com relação a pedido de retificações e algo nesse sentido. Então vamos lá. Geralmente, quando tem uma exclusão de mercadorias do regime de substituição tributária em massa, quando são muitos produtos, a tendência é que o Estado de Santa Catarina acabe arrecadando menos, certo? Porque aí é feito o levantamento de créditos, é feito um abatimento diretamente ali na guia do ICMS, né? E, por consequência, ele vai querer fiscalizar se todo esse abatimento realmente é devido, né? Então, uma das maneiras que ele tem de fiscalizar é por meio da declaração do SPED fiscal, como o Diego já mencionou, né? Então, o SPED fiscal vem as informações do levantamento do estoque do dia 30 de abril, no caso, a data em que as mercadorias vão ser exclusas de ST. E esse relatório, essa maneira que esses relatórios chegam para a contabilidade, não tem como ser em PDF, não tem como ser em Excel. Eles realmente têm que vir no SPED fiscal e essas informações apenas o contribuinte, a empresa, tem como fornecer para a contabilidade, né?
em caso de dúvida ou para saber se o SPED está transmitindo, está gerando da forma correta, a gente consegue mandar os manuais, conseguimos mandar exemplos de layout até para facilitar o lado do sistema, que não é todo o sistema que tem a vivência com esse procedimento, né, já que não é uma coisa muito comum de acontecer. Então a obrigação realmente, o único que consegue fornecer as informações é a empresa com o auxílio ali do sistema. A composição do bloco H, ela parece ser meio complicada, mas se for a ver já não é muito densa. Se trata de alguns registros. Ele vai começar com o bloco H005, onde vai mostrar o saldo do crédito que o cliente, que no caso o contribuinte está tomando, o saldo do estoque somente da mercadoria que foi exclusa da substituição tributária, né? O levantamento do estoque é somente das mercadorias que estão mudando a tributação. Depois ele é seguido do registro H010. Nesse registro ele vai trazer as informações do produto, vai trazer código do produto, a unidade de medida, a quantidade, e seguido então do registro H020. Esse registro H020 ele vai já tratar do valor do crédito unitário, né? Da base unitária e do valor do crédito unitário. Então, até como o Diego já falou também, o governo tem sistemas, já uma tecnologia bem avançada, que consegue, por meio desse arquivo, já levantar o valor do crédito que está sendo declarado para ele, e ele pega esse valor e já compara com o crédito apropriado na guia, o abatimento feito, né? Então, em operações que já aconteceram, já aconteceu de alguns contribuintes não conseguirem declarar essas informações da maneira mais correta prevista. Então aí o Estado acabou liberando algumas circulares, alertando com risco de notificação. Pode acontecer de o crédito apropriado na guia ser estornado e ainda receber uma multa de 50% sobre o crédito apropriado, né? Levando em consideração que é provável que seja um crédito bem considerado, né? Que já é uma exclusão de ST bem em massa que está acontecendo. Então é um assunto bem importante mesmo, tem que estar bem alinhado com o sistema, o estoque tem que estar bem certo, bem correto, para estar se beneficiando das alterações da legislação. São bastante, a carga tributária das mercadorias são muito altas, então vale a pena ir correr atrás, fazer o levantamento, conseguir se aproveitar desse abatimento e fazer da maneira mais correta possível para que não tenha algum risco do valor ser estornado ou ocorrer alguma multa ou notificação. Ok, muito obrigado, Jackson. O Jackson conseguiu explanar com mais detalhes o bloco H, nas partes mais importantes. E espero que a gente conseguimos nos chegar e passar a informação com clareza. E lembrando que sempre a gente está à disposição, nos contatos por e-mail, por WhatsApp. Então, o momento é esse. Muito obrigado. Tchau, tchau.